Bem, pessoal, mais um problema. Agora o problema é o problema 35 do capítulo 9. Então, problema 9,35, na edição 8. Na edição 9 é o 37. Ok, edição 9, 37. Diz o seguinte: um jogador de futebol chuta uma bola com massa de 0,45 kg, que se encontra em repouso. O pé do jogador fica em contato com a bola 3 milissegundos. 10 a menos 3. 10 a menos 3 milissegundos. 3 vezes 10 a menos 3 segundos, ou seja, 3 milissegundos. E a força do chute é dada por essa equação aqui, por essa função, no intervalo de 0, obviamente 0, até 3 milissegundos. Aqui é menos 3 milissegundos. Onde t está em segundos. Determine o módulo, letra A, sua parte, do impulso sobre a bola devido ao chute. Okay? Do impulso devido ao chute. Então, lembrando que o impulso é definido como sendo a integral da força em que o jogador está entrando em contato, dt. Okay? É uma medida não apenas da força, mas como essa força está distribuída no tempo. E essa integral é feita de TI a TF, ou T1 a T2, vamos chamar TI até TF. Ok? Como essa força está em uma dimensão, né, o chute, suponhamos o chute horizontal, por exemplo, direção X, então não faz sentido trabalhar com o vetor, mas sim uma componente dele, então chamado de J, integral de TI a TF de f de t dt. Ok? Portanto, eu vou definir aqui, nessa equação aqui, por exemplo, para não ficar carregando número, a constante A, 6, 10 a sexta, e a constante B, 2 vezes 10 a nona. Tá? E vou expressar a minha equação, essa equação aqui, como sendo J igual a integral de TI a TF, A de T menos B T ao quadrado, dt. Ok? Bem, se você calcular isso aí, essa integral, você vai encontrar que J, isso aí vocês fazem facilmente, vai ser igual a A, que multiplica TF ao quadrado sobre 2, menos TI ao quadrado sobre 2, menos B, TF ao cubo sobre 3, menos TF, TI ao cubo sobre 3. Ok? Lembrando que o instante inicial é o tempo t igual a 0, portanto, isso aqui é 0. Você olhar lá, aqui é 0, aqui é 3 milissegundos. Ok? Você olha o intervalo que ele deu no problema, aqui 0, 3 milissegundos. Portanto, meu J, o impulso, né, vai ser dado por substituindo esses valores e as constantes de volta, né, vai ficar 6, 10 a sexta, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, isso tudo dividido por 2, menos 2, 10 a nona, vezes 3 mili, elevado à terceira, sobre 3. Se você fizer essas contas, você vai encontrar que J igual a 9 Newton
vezes segundo. Ok? Vamos para a letra B. Letra B. A força média do jogador sobre a bola durante o contato. Então, cálculo da força média. Se você desenhar, né? Então, queremos calcular a força média. M de média, ok? Então, se você desenhar o gráfico, só para você entender o que está acontecendo, né? Você tem aqui o gráfico de f de t por t. Se você olhar, desenhar aquele gráfico, aquela figura, você vai ver que é algo desse tipo, uma parábola invertida para baixo, ok? Onde aqui é o tempo t igual a zero, aqui é 3 milissegundos, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, usando, né? O que é que você quer calcular? Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Você quer calcular uma força Fm aqui, intrinsecamente, né? Em que, neste mesmo intervalo, a área abaixo da curva aqui, da minha parábola, seja igual à área desse retângulo. Ou do intervalo da curva é igual ao intervalo no tempo do retângulo. Ok? Muito bem. Então, qual é o valor de f de t, ou seja, o f médio, que vai fazer com que essas duas áreas, amarela e vermelha, sejam iguais? Ok? Então, é chamado esse teorema de teorema do valor médio, né? Lá no cálculo integral diferencial, do valor médio. Ok? Então, explicitamente isso aqui é no cálculo integral, né? E a maneira de você achar, ou seja, essa área de vermelho é igual à área de amarelo. Portanto, a área de vermelho ficaria base vezes altura, f médio vezes intervalo de tempo. Já a área de amarelo é a integral de TI a TF, onde TF menos TI, né, é delta T, ok? De f de T dt. Lembrando que delta T é TF menos TI, ou seja, é a base aqui do seu retângulo vermelho. Bem, portanto, você ficaria com f médio é 1 sobre o intervalo integral de TI a TF de f de T dt. Então, para calcular, moral da história, para calcular f médio, você precisa calcular esta integral e dividir pelo intervalo de tempo. Portanto, mas quem é essa integral aqui é o meu j. Portanto, f médio vai ser o impulso dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui a gente já calculou, deu 9. E o intervalo de tempo é de 3 milissegundos, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3. Fazendo as contas, você vai encontrar 3 vezes 10 a terceira Newton. Vamos para a letra C. Vamos subir para a letra C. É o seguinte, na letra C, a força máxima exercida pelo pé do jogador sobre a bola. Então, a força máxima, chamada de F, força máxima. Lembrando que a força máxima ela é obtida derivando, né, F de T com relação a T, igualando a zero. Ok? Então, a função f de t, só lembrando, está lá em cima, é 6, 10 a sexta t, menos 2, 10 a nona t, ao quadrado.
Derivando isso aí, o F' de T, você vai obter 6 10 a 6 menos 4 10 a 9 T ao quadrado. Se você igualar isso aí a zero, você vai encontrar aqui um certo, igualando isso aqui a zero, né? Você vai ter 6 vezes 10 a sexta, menos 4 vezes 10 a nona, vezes um t asterisco, que é o tempo onde vai ter o valor máximo da sua função. Portanto, você vai encontrar que t asterisco é igual a 6 vezes 10 a sexta sobre 4 10 a nona, que vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3 segundos, ou seja, 1,5 milissegundos. Mas eu não quero o tempo, eu quero o valor da força. Portanto, o F calculado em T asterisco é o meu F máximo. De maneira que você teria 6 vezes 10 a sexta, já substituindo na equação, vezes 1,5 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a nona, vezes 1,5 10 a menos 3 elevado ao quadrado. E calculando isso aí, você vai encontrar 4,5 vezes 10 a terceira Newton. Para terminar, a letra D, aqui, a velocidade da bola imediatamente após perder o contato, ou seja, a velocidade final da bola depois do contato com o pé do jogador. Vamos calcular aqui, letra D. Então, só lembrando, segundo a lei, F de T é dp dt. Ok? Então, eu posso escrever que dp é igual a F de T dt. Posso integrar os dois lados. dp integrar F de T dt. De maneira que quando aqui for um tempo inicial, aqui vai ser o momento, certo momento inicial. Quando aqui for um tempo final, aqui vai ser t final. De maneira que a integral do lado de cá vai dar ΔP. Então, ΔP. E a integral do lado de cá, novamente, é nossa J. Então, só lembrando que o J, nosso impulso, é igual à variação, portanto, do momento linear da partícula, no caso aí. Bem, mas o J a gente já calculou, então, portanto, em uma dimensão, que é o movimento horizontal aqui, você vai ter 9, né, Newton segundo. Mas eu não quero a variação do momento linear, eu quero a velocidade. Mas isso aqui está relacionado com a velocidade. Então a massa vezes a variação de velocidade, ΔV, isso é igual a 9. M vezes V, então ΔP é M ΔV. A velocidade inicial, lembrando, é zero, então fica com M V final. Okay? Lembrando que ele parte do repouso, né? Então a velocidade inicial é zero. Portanto, isso aqui é igual a 9. Substituindo o valor da massa, que ele deu que é 0,45. Então a massa é 0,45 quilogramas.
Você encontra que VF é 9 sobre 0,45, ou seja, vai dar 20 metros por segundo. Bem, pessoal, isso aí. Aí foi mais um problema. Continua acessando www.fisicabasica4.com.br. Até a próxima!